Olá, sou José Luiz Junqueira, gestor da Jauli Asset Management, uma empresa focada na gestão de fundos de ações, com estratégia bottom-up. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa visão sobre a economia global e a nossa economia interna. Bom, no mundo afora, os bondes já estavam com taxas muito baixas e crescimentos cada vez menores. A política de trade war do Trump poderia culminar numa currency war, numa guerra de moedas, foi frustrada pela China logo no primeiro dia em que o governo chinês não fez nenhum tipo de intervenção. A questão nos Estados Unidos, que amedronta a maior parte dos economistas, é realmente os receios de recessão econômica. Embora a recessão já esteja, de certa forma, contratada pelo longo ciclo de estímulo econômico e o preço dos ativos nos Estados Unidos, a economia de fato cresce a taxas menores e esse crescimento a taxas menores pode facilmente virar uma recessão. No entanto, há alguns sinais históricos que antecederam as grandes recessões dos Estados Unidos e que não nos alarmam especificamente no curtíssimo prazo. O que nós dizemos é que antes da eleição do Trump, nós não acreditamos numa recessão econômica. Para nós, a política condiciona a economia e não o contrário. Esses pontos são: a inversão da curva de 2 e 10 anos dos bondes americanos é um sinal, sim, de crescimento econômico menor e de aversão a risco. Quer dizer, o cenário de curto prazo se torna mais arriscado que o de longo prazo e isso em si só é uma distorção. Em várias recessões anteriores isso também ocorreu. No entanto, em 98, por exemplo, houve essa inversão e a recessão não veio, né? Atualmente, 70% dos vencimentos, dos maturities, estão com a curva invertida. No entanto, uma regressão relativamente simples demonstra que 30% dessa inversão da curva pode ser atribuída ao receio do mercado em termos de recessão. Outros 70% sugerem uma relação, uma contaminação pela situação dos bondes de yield negativo, principalmente na Europa e no Japão. Então a curva americana está contaminada em 2/3, pelo menos, por esse efeito do total dos yields negativos, do volume de dinheiro das dívidas com yield negativo na Europa e no Japão. Outros sinais de crise anteriores, a gente tem basicamente a relação entre o TED spread e as ações dos bancos. No passado sinalizaram períodos de recessão. Você tem um estresse nos high yield spreads, então os títulos de yield baixo, eles disparam antes das grandes recessões. E por último, a relação entre cobre e ouro. Entendam cobre como uma proxy da atividade econômica e do crescimento mundial. E ouro, uma proxy de aversão a risco e reserva de valor. Atualmente a relação entre cobre e ouro não nos preocupa tanto. Portanto, nós esperamos sim um decrescimento grande da economia americana, mas principalmente depois da eleição do ano que vem. Internamente, nós vivemos um momento absolutamente diferente, saindo de um ciclo de 10 anos absolutamente oposto em relação aos Estados Unidos e o resto do mundo. Nós temos hoje uma situação de uma economia que efetivamente não cresce, quer dizer, não se recupera de taxas muito baixas de crescimento, mas nós temos, do ponto de vista bottom-up e top-down interno, várias coisas que nos motivam, que nos deixam otimistas com o Brasil. O primeiro deles é a menor taxa de juros da história, e não apenas porque os yields lá fora também estão muito baixos, mas porque o Brasil evolui na parte fiscal, permitindo que essa taxa de juros realmente caia. A taxa de juros caindo leva os investidores realmente a aumentar a alocação em ativos de risco. Essa alocação por si só já movimenta a Bolsa de Valores. Nesse ano nós tivemos uma saída líquida de estrangeiros, especificamente no começo do mês até hoje, a maior saída dos estrangeiros, e os locais estão efetivamente comprando. O recado aqui é que o custo de oportunidade com as taxas de juros atuais é muito baixo para o investidor. Hoje nós temos 11% do AUM em renda variável e em 2007 nós tivemos 20%. Então ainda tem muito dinheiro para migrar para ativos de risco, para multimercados e ações. Do ponto de vista ainda interno, em termos de política, nós já tivemos a aprovação da reforma da Previdência, muito importante para o lado fiscal, para sustentar essa queda da taxa de juros, e mesmo que haja algum tipo de diluição dessa reforma no Senado,
o cenário já está melhor do que o encomendado 6 meses atrás. No caso das empresas, nós temos ainda upsides de lucro, que as empresas estão planejando, estão programadas para terem lucros muito maiores, decorrentes não só de uma pequeníssima melhoria da atividade, mas também de alavancagens operacionais e financeiras. As empresas se desalavancam com a taxa de juros mais baixa e todas elas estavam muito enxutas depois de anos de dificuldade. Esse crescimento dos lucros, por si só, motivaria um aumento, inclusive nos múltiplos de price earnings entre Brasil e o resto dos mercados emergentes, que deverão ter lucros decrescentes esse ano. Devemos somar também nesse cenário interno as agendas do segundo semestre, as agendas, especialmente as microeconômicas, as específicas, com agendas em saneamento, telecomunicações, a questão da Eletrobras, os direitos de transferência e inclusive novas concessões, além de privatizações que já superaram os 20 bilhões nesse ano. É um ambiente interno que gera oportunidades no mercado financeiro, gera oportunidade para as empresas e, com um pouco de sorte, um crescimento econômico para 2020. Investidor, agradeço sua atenção. Para mais informações, acesse o nosso site www.jaulinvest.com.br. Nosso fundo de ações, que não é macro, está disponível na plataforma da Mirai para investimento, Jauli Velho FIA. Obrigado.